Senhor é bom, amados. A palavra diz que todo ser que respira louve ao Senhor. E é exatamente para isso que eu e você fomos criados, para louvar e exaltar o nome dele, aquele que é digno, aquele que vive. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te adoramos aqui nesse lugar, nós entregamos o seu nome, nós rendemos graças ao Senhor por tua palavra, por tua presença, pelo teu Espírito, por aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. A nossa expectativa, a nossa confiança está no Senhor. Que
E talvez você pense assim, mas eu estou aqui toda quarta, todo domingo. Mas sabe que cada culto com o Senhor é diferente. Cada momento com o Senhor é diferente. Porque Deus sempre tem coisas novas a fazer em nós, por meio de nós, na nossa vida. Feche seus olhos nessa manhã, nessa noite. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela unção do Teu Espírito neste lugar. Oh, nós desejamos a Tua presença. Nós declaramos que o nosso coração está receptivo para receber a Tua palavra. Nós declaramos que nós desejamos as manifestações do Teu poder no nosso meio. Nós declaramos que nós desejamos ver a Tua glória sobre nós. Eis-nos aqui, Senhor, com o nosso coração disponível para te ouvir nessa noite. Eis-me aqui, Pai, como canal da Tua palavra. Que o Teu nome, Senhor, sempre apareça. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Se você ainda não falou com esse irmão que está do seu lado, aproveita para cumprimentá-lo. Tem aqui hoje alguém nos visitando pela primeira vez. Se você está nos visitando, temos um casal ali. É que nós falamos para eles. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. Deus preparou esse momento também para você. Vocês são bem-vindos nessa casa, amém? Nós vamos dar continuidade a essa palavra sobre a nova estação que nós entramos. Quantos creem aqui que já entraram na nova estação? Você não vai entrar, você já entrou, já está em movimentação. Amém? E nessa noite nós vamos falar sobre mentalidade de abundância. Você se alegra com isso? Você sabia que o seu Deus, Ele é um Deus abundante? Tudo que Ele faz é grandioso, é magnífico. Até as coisas pequenas, né? Deus nos dá como exemplo a semente, mas o seu potencial, a semente de mostarda, mas no seu potencial gera algo grande. Isso mostra a natureza do nosso Deus, um Deus abundante. E sabe que quando nós falamos sobre esse assunto, nós geralmente temos 4 categorias de pessoas. Quando nós falamos do assunto abundância, prosperidade, mentalidade de abundância, mentalidade de prosperidade, geralmente nós temos pessoas que acham que Deus não se importa com abundância. Esse é um tipo de pessoa. Tem um segundo tipo que acredita que ostentar é prosperidade. Tem um terceiro tipo que acredita que prosperidade é ter muito dinheiro. E tem um quarto tipo de pessoas que rejeitam a prosperidade por achar que ela não é coisa de Deus. Mas nós aqui não estamos encaixados em nenhum desse tipo. Amém? Eu espero que essa palavra seja uma vacina para você nessa noite. Porque o nosso Deus é um Deus abundante. Você sabe que quando a Bíblia fala de prosperidade, no original, essa palavra é uma palavra grega que quer dizer eudo. E ela significa, no seu sentido literal, um bom caminho ou uma boa jornada. Sabe que Deus ele quer a prosperidade de Deus para você é para que você tenha uma boa jornada nessa terra. Então você não pode achar que isso é algo que é de homens, que são de pessoas, mas é algo de Deus para você. Deus quer que você tenha uma boa jornada nessa terra, amém? Fale isso para seu irmão nessa noite. Deus quer que você tenha uma boa jornada nessa terra. Eu quero começar lendo com vocês Deixa eu, vai abrindo lá em Gênesis 26, 1. Mas eu quero te dizer que prosperidade é um estado mental, de consciência,
que atrai para a nossa vida tudo aquilo que facilita a nossa jornada. É por isso que nós vamos falar de mentalidade nessa noite. Eu vou repetir. Prosperidade é um estado mental de consciência que atrai para a nossa vida tudo aquilo que facilita a nossa jornada. Amém? Em Gênesis 26:1, vai dizer assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. E por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você. E o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. O texto começa dizendo que Isaque, ele estava em um lugar que houve fome, houve escassez. E o texto diz que Isaque, ele está em Gerar, mas ele estava querendo ir para o Egito. E por isso Deus aparece para ele dizendo: olha, não desça para o Egito, permaneça em Gerar. O que isso quer dizer para nós? Que a prosperidade está na direção que Deus nos dá. A prosperidade tem muito mais a ver com a direção de Deus para a nossa vida do que com o lugar que aparentemente possa ser mais próspero ou não. E esse texto aqui vai me chamar a atenção a algo. Se você verificar no capítulo 12 de Gênesis, você vai ver o mesmo enunciado, dizendo: e houve fome e Abraão desce para o Egito. E agora, quando chega a vez de Isaque, está dizendo: houve fome na terra e Isaque se apronta para ir para o Egito. Mas Deus aparece para ele e diz: não vá. Isso me diz que a mentalidade que Isaque carregava dos seus antepassados precisava ser diferente na estação que ele estava. Sabe, muitas vezes nós podemos carregar um tipo de mentalidade que nós aprendemos com os nossos pais, que nós aprendemos com a nossa família. Mas quando você chega em Cristo, para a estação em Cristo, você precisa entender que essa mentalidade você não pode levar para a sua próxima estação. E Deus estava intervindo aqui, dizendo: olha, não é esse tipo de comportamento que você vai precisar adotar. Se você estudar um pouquinho, você vai perceber que quando Abraão toma essa decisão, foi uma decisão baseada muito mais no medo da falta do que na falta em si. Porque o texto vai dizer que Abraão era um homem rico. Ele tinha muitos bens, muitos rebanhos. Então, quando Abraão decide descer para o Egito, não é porque ele estava em falta, mas talvez porque ele estava com medo que algo faltasse. E você sabe que essa estadia de Abraão no Egito foi rápida, não prosperou. Logo ele precisou sair daquele lugar, provando mais uma vez para mim e para você que o medo não pode ser aquilo que nos impulsiona, que nos direciona para as nossas decisões. Às vezes você está ouvindo muitas coisas, você está ouvindo os noticiários dizendo crise, você está ouvindo as pessoas dizendo que é um tempo difícil, mas a sua direção precisa ser aquela dada por Deus. Não pode ser baseado nas notícias, não pode ser baseado nem mesmo no medo da falta. Tem que ser baseado naquilo que Deus falou para você. Nessa noite nós não vamos falar sobre Abraão. Nós vamos falar sobre José. Mas eu quero antes disso dizer para você o que é mentalidade. Mentalidade significa padrões de pensamentos estabelecidos na mente. E o que é um padrão? É algo que se faz repetidamente da mesma forma. Então, quando Deus fala para nós que a nossa mentalidade precisa ser renovada, Ele está dizendo para nós: quebre esse padrão que você aprendeu. Quebre esse padrão que você ficou sua vida inteira ouvindo isso. Você precisa entrar no padrão da palavra, no padrão de Cristo.
Lá em Efésios 4:17, abre lá, por favor. Efésios 4:17, diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O texto está dizendo: não ande mais como andam os gentios. Quem eram os gentios? Era um povo que não confiava em Deus, que não acreditava em Deus. E o texto está dizendo: olha, você não pode mais pensar dessa forma. Você não pode mais andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Sabe que todos nós podemos incorrer de estar andando na vaidade dos nossos próprios conceitos. Os conceitos que você talvez identifica que é o correto. Os conceitos que talvez você ache que aquela é a melhor forma de fazer. Mas o texto está dizendo: se você andar assim, você está andando obscurecido da verdade. Você está sem clareza daquilo que é a verdade de Deus para você. E quantos sabe que você não deve mais fazer o que você quer, mas aquilo que a palavra diz? Você não pode mais pensar que em Cristo você agora vai fazer o que você quer. Você precisa fazer o que a palavra diz. Qualquer coisa na minha e na sua vida que estiver fora da palavra, está na vaidade do nosso pensamento. E muitas vezes a gente vê as pessoas crendo para algumas coisas, mas para outras não. Sabe que você só será liberto naquilo que você crê? Você só será alcançado naquilo que você crê. Então, se eu fosse você, eu cria nessa palavra, que ela vem para nos libertar, para nos curar, para nos livrar e para nos prosperar, para que a sua jornada seja uma jornada abundante, uma jornada de paz. Uma mentalidade de abundância não é apenas para conseguir bens dessa terra, mas uma mentalidade de abundância é para você expressar a vida de Deus aqui nessa terra. Sabe, o principal objetivo da abundância na minha e na sua vida não é te enriquecer, mas é porque você expresse a vida de Deus aqui nessa terra. Amém? E como você tem um Deus abundante, você precisa expressar aquilo que Ele é. Amém? Como é que eu vou manifestar Deus abundante nessa terra, se eu não crer que Ele quer que tudo vá bem na minha vida, inclusive na minha vida financeira? Deus não quer só te curar, Deus não quer só libertar a sua família, Deus não quer só fazer com que todos na sua casa se convertam, mas Ele quer te prosperar. E você precisa entender isso, que isso tem muito mais a ver com aquilo que Ele tem para a sua jornada do que com você mesmo. Quando a pessoa diz assim: isso aqui para mim já está bom. Sabe que você está pensando de forma egoísta quando você diz isso. Porque você precisa dizer: olha, aquilo que Deus tiver para mim é o que está bom. Porque quando Deus te dá algo, é porque Ele está pensando em pessoas que estão perto de você. Amém? 2 Coríntios 9:8 diz assim. 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. O versículo 11 vai dizer assim: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Você entendeu o objetivo? Você entendeu a finalidade? Quando você entende a finalidade, você quebra os seus preconceitos. Quando você entende a finalidade, você vai perceber que é muito mais a vontade de Deus para o propósito dele do que a minha vontade para o meu propósito. Amém?
Porque se eu sei que Deus quer que eu viva uma vida abundante, então eu ainda não consigo desfrutar disso. Por que será que isso acontece? Se eu já sei que Deus quer que eu viva uma vida abundante, por que que eu ainda não consigo desfrutar disso? Talvez seja a sua mentalidade que precisa se ajustar. Viver a abundância não é viver a ostentação, mas viver a abundância é estar habilitado para o propósito de Deus. Viver a abundância não tem a ver com ter maçanetas de ouro, com ter os melhores carros. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você viver o propósito de Deus para a sua vida. E se isso tiver incluso, Deus vai fazer abundar na sua vida. E se não tiver, Ele também não vai te prosperar dessa forma. Amém? Entenda que Deus tem uma jornada para você. E a sua jornada é individual. Nós podemos estar num coletivo, participando de um propósito, mas todos nós temos uma jornada individual que se chama propósito de Deus para a minha vida. Amém? Deus nos colocou em um lugar abundante. Romanos 12 vai dizer, olha, não vos conformeis com este século, mas renove a sua mente. É por isso que nessa noite o Senhor está dizendo para você, renove a sua mente para aquilo que Deus tem para você. Vamos abrir lá em Gênesis 37, 5. Nós vamos entrar agora na história de José. E você vai perceber como a mentalidade de José era uma mentalidade próspera. Era uma mentalidade de abundância. Amém? O versículo 5 diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça um sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando o contou ao seu pai e seus irmãos, o pai respondeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? E assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. E o pai, no entanto, refletia naquilo. Quem tem mentalidade de abundância, geralmente vai incomodar quem não está com a mesma visão. Sabe? Eles diziam, lá vem o sonhador. Mas a verdade é que por mais que José estivesse se precipitado, talvez na forma de falar, talvez no momento apropriado de dizer, mas José estava falando da visão que Deus estava dando a ele. José já tinha entrado em um estado de mentalidade de prosperidade. Quantos sabem que quando nós nos damos a Deus para ouvi-lo em algo, Deus vai se comunicar conosco. Deus vai dar sonhos, Deus vai falar através da palavra. Então me mostra que José já estava com o coração aberto para aquilo que Deus tinha para a vida dele. E por isso Deus estava revelando a ele coisas que ainda aconteceriam. Por isso Deus estava mostrando para José que ele agora estava entrando em uma nova estação. E talvez você pense assim, olha, José entrou nessa estação só quando ele se tornou o governador. Mas sabe que José entrou nessa estação exatamente quando ele foi vendido. E Deus estava falando para ele, olha, Deus estava dando uma visão para ele de governo. Mas isso estava causando incômodo em quem não estava vendo. Às vezes o que você está vendo, o que você está vivenciando, vai incomodar quem não está vendo o que você está vendo. Mas eu quero dizer para você, permaneça firme.
Permaneça crendo, permaneça confiando, permaneça confessando. Não deixe a influência dos outros tocar a visão que Deus deu para você. Mas a sua visão precisa influenciar os outros. Amém? Foi Deus que falou com você, você tem certeza que foi Deus? Então continue crendo, continue confessando, continue, se possível, até guarde. Talvez você precise fazer como diferente de José, guarde um pouco, não fale nesse momento, mas continue confiando naquilo que Deus falou. Amém? A mentalidade vai te levar para algum lugar. A sua mentalidade está te conduzindo para algum lugar. E aí José é vendido. Em Gênesis 37, 36, vai dizer assim: nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Você sabe dessa história. Você sabe que os irmãos de José tramam contra ele e lançam ele num poço. Depois eles vendem José para os midianitas. Mas observe que o verso está dizendo que nesse meio tempo, ou seja, esse meio tempo é enquanto José sumiu e eles foram avisar para o pai. José foi vendido para Potifar. Sabe, venderam José para um povo midianita, mas o propósito de Deus estava conduzindo José para o lugar que ele queria. Apesar dele ter sido vendido para os midianitas, ele foi revendido para Faraó. Ele foi revendido para Potifar. Então, o que é que isso quer dizer? Que não importa o que façam com você. Não importa o buraco que possam ter jogado você. Não importa a circunstância que você esteja vivendo. Deus vai conduzir você para o propósito dele, se a sua mentalidade estiver de acordo com ele. José estava sendo conduzido para a vontade de Deus. Amém? Eu quero que você abra Gênesis 39, 2. Eu fico imaginando o que é que José estava pensando nesse meio tempo. Porque quando você lê a história de José, você não vê em nenhum momento uma atitude negativa da parte de José. Pelo contrário, você só vê a palavra dizendo: e Deus era com José. E Deus era com José. Ou seja, a mentalidade de José estava muito bem resolvida de quem ele era. Sabe que sua mentalidade precisa estar muito bem resolvida de quem você é. Independente da circunstância que você esteja enfrentando. Muitas vezes a sua circunstância está dizendo totalmente o contrário. Mas se sua mentalidade está resolvida, você está nela, mas você está dizendo: eu vou sair. Você está dizendo: eu creio nessa palavra. Eu creio que vai acontecer algo. Eu creio que haverá uma intervenção divina. Amém? E no versículo 2 do capítulo 39 diz: o Senhor estava com José, de que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa, ele confiou tudo o que podia. Uma pessoa com uma mentalidade próspera, ela atrai prosperidade, independente da condição atual. O texto diz: quando ele percebeu, alguém vai perceber que tem algo diferente em você. Alguém vai notar que tem algo diferente na sua vida. Alguém vai notar que algo Deus faz por você diferente dos outros. Sabe, esse homem não tinha Deus, mas ele percebeu que na vida de José tinha algo diferenciado. Mas o que é que fez isso? A mentalidade de José. José não chegou lá chorando porque ele foi vendido. José chegou lá para fazer acontecer. Sabe que onde você estiver, você precisa fazer algo acontecer. José disse: olha, eu estou nessa condição, mas nessa condição aqui eu vou ser o melhor.
Sabe, não importa a condição que você está. Você está varrendo a rua, seja o melhor varredor de rua que você pode. Sabe, você está na sua empresa, seja o melhor nela. A mentalidade de abundância faz você andar em excelência em tudo que você fizer. Seja com muitos recursos ou com poucos recursos, seja excelente no que você vai fazer. Às vezes as pessoas acham que ser abundante, ser próspero, é ter tudo perfeito e funcionando. Mas sabe que muitas vezes, nem sempre você está com tudo funcionando perfeitamente. Às vezes está faltando alguma coisa. Mas sabe que Deus dá sabedoria para você ser excelente mesmo assim. Seja excelente com o que você tem. Sabe, a casa ainda não está tão bonita assim não, seja excelente nela. Seja excelente com aquilo que está nas suas mãos hoje. É a sua mentalidade que está te levando para um outro lugar. É a sua mentalidade que está te encaminhando para o lugar que Deus projetou para você. Mas quem é que faz isso? Você mesmo. Amém? Se você ficar murmurando, ou você estiver aguardando simplesmente o melhor acontecer um dia, sem fazer nada de excelente com o que você tem nas mãos, você não vai conseguir ser visto como José foi. Ele percebeu que tinha algo diferente nele. Amém? Aleluia. Aleluia. Em Gênesis 39, 20 vai dizer: mandou buscar José e lançou ele na prisão, em que eram postos os prisioneiros dos reis. E José ficou na prisão. Sabe que às vezes a situação vai piorar? José estava nessa situação. Você sabe que José estava lá agora na casa de Potifar, administrando os bens, mas algo acontece lá. A mulher de Potifar se interessa por José, e José tem mente a Deus, foge dessa mulher, e algo é armado contra ele. A mulher inventa uma história e José vai parar na prisão. Quando piorar, ao invés de melhorar, não mude sua mentalidade. Sua mentalidade precisa permanecer a mesma. José agora foi parar na prisão, um lugar pior do que onde ele estava. Mas sabe que quando José chega lá, a mentalidade de José foi a mesma de quando ele chegou na casa de Potifar. Vou ser o melhor aqui dentro. Sabe, não importa onde você estiver, seja o melhor. Não é o melhor para ostentar, para ser superior aos outros, mas o melhor que você pode, porque você é filho de Deus. O melhor porque Deus, o Deus que habita em você, te faz você grande. Sabe, às vezes pode estar todo mundo fazendo igual, mas algo diferente tem em você. E essa luz que está em você precisa brilhar, esse sal precisa salgar. Amém? E José chega na prisão. Sabe que fidelidade não é circunstancial? Se a sua fidelidade for circunstancial, não é fidelidade, é conveniência. Sabe, tem pessoas que é fiel quando tudo está bem. Você não pode ser uma pessoa fiel somente quando tudo está bem. Porque senão isso não é fidelidade, isso se chama conveniência. E José agora estava numa situação de um caos pessoal. Ele estava lá, ele estava injustamente lá. Ele não foi preso porque ele fez algo de errado. Ele não foi preso porque ele mereceu estar lá. Mas ele estava injustamente em um lugar onde ele não deveria estar. E sabe que José tinha todos os motivos para estar chateado. José tinha... Primeiro ele é vendido pelos irmãos. Ele é rejeitado e é vendido. Ele sai de uma posição de privilégio que ele tinha para uma posição totalmente desprivilegiada. E talvez você pense que somente de uma mudança de casa e de cidade. Mas ele perdeu os amigos. Ele perdeu os relacionamentos. A relação com a família. Sabe, ele tinha todos os motivos para estar chateado. Mas a fidelidade de José
fazia ele permanecer firme em quê? Naquilo que ele ouviu de Deus. Naquilo que Deus revelou para ele. E ele chega nesse lugar, mesmo com essa traição, tirando todas as suas estruturas. Sabe que tem coisas que mexem com as suas estruturas? Talvez você esteja vivenciando algo que tenha mexido com as suas estruturas familiares, financeiras, emocionais. Sabe, tem coisas que mexem com as suas estruturas. Mas José estava lá, ainda assim, vendo o outro. Sabe, mesmo quando você está no seu caos pessoal, existe algo de bom de Deus para você derramar sobre outras pessoas. Sabe por quê? Porque a bondade não é sua propriamente. É algo de Deus que está em você. E aquilo que é de Deus que está em você não pode ser tocado, não pode ser traído, não pode ser manchado. Então, por mais que você esteja vivendo algo ruim, existe algo de Deus em você que pode ser derramado em outros. Amém? A sua mentalidade está te levando a algum lugar. Diga isso para o seu irmão nessa noite. A sua mentalidade está te levando a algum lugar. E eu espero que seja para fora da sua circunstância. Porque a mentalidade ou leva você para se enterrar nas circunstâncias ou tira você dela. A sua mentalidade está levando você para algum lugar. Amém? Não murmure quando as circunstâncias ficarem ruins. A Bíblia fala do povo de Israel que é tirado do Egito, debaixo de uma promessa, vivenciando milagres. Mas em um certo momento eles estavam no deserto. E eles sentiram falta daquilo que eles tinham no Egito. E eles disseram, olha lá, pelo menos a gente comia até se fartar. Ou seja, duvidando da direção de Deus, duvidando daquilo que Deus prometeu, simplesmente porque não estava recebendo as coisas da mesma forma que recebia antes. Sabe que você não pode murmurar em meio à circunstância? Deus pode mudar até a forma de te prover, querido, mas Ele vai continuar te provendo. Deus pode até mudar o jeito que você recebia as coisas, mas Ele continua sendo o mesmo Deus. Esse povo, quando murmurou, sabe o que foi que Deus fez? Deus mandou chover comida dos céus. Apesar de eles terem sofrido as consequências da murmuração, mas Deus antes provou para eles, olha, eu continuo sendo o mesmo Deus, que faço brotar da pedra água, que faço chover do céu, eu providencio. Você não precisa andar preocupado, cabisbaixo. Deus está dizendo para você nessa noite, eu providencio. A fonte pode até secar, mas o Deus é o mesmo, Ele providencia outra forma. Outro jeito. Amém? A sua mentalidade precisa estar ajustada com o pensamento de Deus. Eu sou próspero, eu sou provido em todas as coisas. Ele vai me prover de novo, como nós cantamos aqui. Sabe, pode até estar faltando hoje, mas não muda a realidade de quem Deus é. Ele é o mesmo. Amém? Aleluia. Murmurar traz o cumprimento da visão de Deus. Murmurar gera morte onde Deus só tinha plano de vida. Sabe, Deus tirou aquele povo com plano de vida para eles, vida abundante. Mas a murmuração levou alguns à morte. Murmurar gera morte, interrompe os planos de Deus para a sua vida. Amém? Diga a seu irmão, não murmure de jeito nenhum. Não se torne refém de sua circunstância. Não se torne refém de sua circunstância. Sabe como é que você se torna refém? Quando você deixa que aquilo domine você de tal forma que você não ora mais, você não louva mais, você às vezes não quer nem vir mais para a igreja.
Porque no seu coração você diz, olha, não tem força. Você está se tornando refém de sua circunstância. Suas circunstâncias não é maior do que o seu Deus. Amém? Continue, permaneça, continue caminhando. Algo está se movendo com a sua mentalidade. Amém? Mesmo no seu caos, você tem coisas boas para derramar sobre outros. Gênesis 40, versículo 6. Diz assim: quando José foi vê-los, na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. A gente não está lendo o texto inteiro, porque senão não daria tempo. Mas aqui se trata de quando o copeiro e o padeiro foi lançado na prisão. E José já estava lá, administrando a prisão, sendo excelente lá. Mas a Bíblia diz que quando esses dois homens chegam lá, José nota que eles estavam abatidos. Seu problema é tão grande que você não consegue enxergar o de ninguém mais. José estava preso, mas ele conseguiu ver o outro. Sabe que nós precisamos enxergar o outro, mesmo em meio ao nosso caos pessoal. Você tem uma situação difícil, mas tem alguém também que tem. E você é a resposta para eles. Você é resposta para a vida de alguém. Talvez você esteja até buscando as suas próprias respostas. Mas enquanto você busca, seja a resposta para a vida do outro. Amém? E José percebeu que algo estava errado com eles. Eles estavam abatidos. E a Bíblia diz que eles revelam o sonho que tiveram. José interpreta esse sonho. Mas por que isso acontece? Porque José estava em intimidade com Deus. Sabe, José em nenhum momento deixou as circunstâncias dele afastar o coração dele de Deus. Porque senão ele não teria resposta para ninguém, nem para ele mesmo. Mas José estava contrito com Deus, a ponto de perceber a dor do outro, a ponto de ter respostas de Deus para o outro. Amém? Você precisa estar tão cheio que derrame sobre outros aquilo que Deus tem em sua vida. Às vezes você não está nem com intenção. Às vezes você conversou algo que para você é do seu dia a dia. Mas quando você escuta alguém dizer, olha, você falou algo de Deus para mim. Isso quer dizer que está derramando. Está derramando sem você nem sentir. Amém? O povo de mentalidade abundante vive transbordando da palavra de Deus. Vive transbordando da unção de Deus. Amém? Uma mentalidade de abundância vive a liberdade. Em Gênesis 45, versículo 7. Uma pessoa com mentalidade de abundância, ela é uma pessoa livre. Diz assim: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Essa aqui é a resposta que José dá aos seus irmãos. José passa por todo aquele processo da prisão. O faraó tem um sonho, José é levado para interpretar esse sonho. E o faraó coloca José como governador. Mas quando os irmãos dele retornam para poder, em busca de alimento, a resposta de José foi de uma pessoa livre. Não foi de alguém que estava com o coração cheio de mágoas, cheio de rancor. Não foi de alguém que estava esperando a oportunidade para dar o troco, para passar na cara. Não foi de alguém que era livre. Ele diz, olha, vocês até pensaram que vocês me fizeram mal. Mas Deus tinha propósito em me trazer para cá.
Quem tem mentalidade de abundância anda livre. José, primeiro, aceitou o seu propósito sem estar preocupado com os pensamentos alheios. Sabe que José poderia se sentir mal naquele momento? Mal por estar naquela posição, porque talvez você pense que somente uma posição inferior pode causar um mal-estar, mas às vezes estar numa posição superior te constrange. Mas José entendeu que Deus tinha para ele. José estava lembrando, foi da visão que Deus deu lá atrás. E José estava livre para viver o propósito de Deus. Sabe, pare de se sentir pequena, pare de se sentir pequeno, pare de achar que isso não é para você. Sabe, Deus está colocando você nos lugares que Ele deseja, porque tem a ver com o propósito dEle para a sua vida. José estava livre desse sentimento de inferioridade. José não ficou preso à mágoa, nem ao ressentimento e nem à soberba. Sabe, ele poderia ter qualquer desses três sentimentos, mas ele não deixou a mágoa dominar seu coração. Ele não ficou ressentido pelo que fizeram com ele. E nem muito menos soberbo, porque ele estava agora em uma posição superior. Cuidado com o seu coração. Sabe, o coração do homem esconde coisas que muitas vezes você nem percebe. Mas cuidado com o seu coração. Sabe que Deus prova o nosso coração? Tanto a falta quanto a abundância prova o seu coração. Prova onde está o seu coração diante de Deus. Sabe, seja livre. Quem tem mentalidade de abundância não anda preso a nada. Se Deus mandar dar, você dá. Se você nesse momento não está podendo dar, você também está tudo bem, porque o Senhor está com você. Amém? Você é uma pessoa livre em Deus. José não achou que foi por seu braço ou sabedoria que ele chegou lá. Sabe que José poderia pensar, agora eu sou o cara, eu interpreto sonho até de Faraó. Ele poderia pensar, eu sou um bom administrador, porque onde eu coloco minha mão vai tudo bem, tudo prospera. Mas sabe que a sabedoria de José vinha do Senhor? Você sem a unção do Senhor não é ninguém. Sua sabedoria dessa terra não é nada sem a unção do Senhor, sem a presença do Senhor. Então assim, José, ele estava com seu coração guardado em Deus. Amém? José não passou anos arquitetando vingança. Sabe que tem pessoas que são rancorosas? Você conhece alguém assim? Eu conheço. Diga comigo, misericórdia. Não é daqui não, viu? Aqui não tem ninguém rancoroso não. Mas tem pessoas que ficam anos guardando coisas que foram ditas, que foram faladas no coração. Pessoas que adoecem porque estão guardando mágoas no coração. Sabe, você é livre. O Senhor Jesus te libertou. Larga esse fardo que não te pertence. Larga esse fardo que não é seu. Amém? José entendia que dar fazia parte da sua natureza e sua missão. Sabe qual foi a primeira atitude de José quando viu os irmãos? Dar. Sabe qual é a primeira atitude que Deus espera de você quando Ele derramar algo sobre sua vida? Dê. Porque quem anda com a mentalidade próspera não anda com a mão fechada, anda com a mão aberta. Amém? Quem tem mentalidade de prosperidade não fica querendo guardar, mas é alguém que pensa em ajudar o próximo. E eu não estou falando aqui simplesmente de boas ações humanas, não. Eu estou falando de direção de Deus para aquilo que você tem que fazer. Amém? Até para dar, você precisa ser guiado por Deus. Porque caridade humana, muita gente faz. Mas ser guiado por Deus é coisa de filho dele. Amém? Você é filho de Deus, amém? José não aproveitou da sua posição de ajudar para mostrar que estava por cima.
Sabe que tem gente que ajuda dessa forma, mostrando que agora é o tal. Ajudo porque posso. Não, você não ajuda porque pode, não. Você ajuda porque Deus está te mandando ajudar. Você ajuda porque Deus está direcionando você. Porque senão, mesmo quando você não tem, que Deus manda dar, você fica sem, mas entrega. Então você não ajuda porque pode, você ajuda porque é guiado por Deus. Amém? A forma de você derramar sobre outro precisa ser do jeito que Deus derramou sobre você. Deus não dá coisas para você alegando que você precisa. Deus não dá coisas para você diminuindo você. Mas toda vez que Deus derrama algo sobre sua vida para trazer dignidade. Amém? Faça o mesmo pelos outros. Amém? José. Isso aqui eu já falei. Não houve soberba velada da parte de José. Sabe a soberba velada com capa de ajuda? Eu ajudo, mas na verdade eu estou me sentindo melhor por ajudar. Sabe, seu coração precisa ser livre dessas coisas. Amém? Você só viverá da parte de Deus aquilo que você conseguir deixar Ele tocar. Tem pessoas que são abençoadas, que são crentes, mas não têm deixado Deus tocar em algumas áreas da sua vida. E por isso, nessas áreas, elas estão deficientes. Eu não estou falando que eu e você não podemos passar dificuldades, mas eu estou falando de uma decisão do coração, de não deixar Deus entrar em certos lugares da sua vida. Você é livre. Eu quero que você saia nessa noite com a mentalidade que Jesus te libertou de todas as coisas. Todas as coisas. Ele não separou alguma. Ele te libertou de todas as coisas. Amém? Aleluia. Prosperidade não é você ter muito dinheiro. Prosperidade é você ter muito da vontade de Deus em você. Vou repetir, prosperidade não é você ter muito dinheiro, mas é você ter muito da vontade de Deus em você. Porque quando você tem muito da vontade de Deus, Deus vai derramar sobre você aquilo que Ele quiser e que tem a ver com o seu propósito. Você quer receber de Deus aquilo que Ele quiser, porque eu desejo receber do Senhor aquilo que Ele quiser me dar. Eu não quero nada que não tenha a ver com o meu propósito, nem com a minha vida. Ainda que esse algo seja algo grandioso. Um dia a gente estava conversando lá na nossa casa. E a gente mencionou alguém que tem um jatinho. E sabe que a gente chegou a uma conclusão, isso não tem a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe, Deus só vai dar coisas para você que tem a ver com o propósito de Deus. Não tem nada de errado você ter um jatinho, se Deus tiver isso como propósito para você. Mas não é para você ter simplesmente, é porque tem algo na caminhada. Talvez até um dia tenha, e se tiver, que Ele mande. Mas hoje eu não enxergo isso. Amém? Então não é pensamento de grandeza. Entenda que mentalidade de prosperidade não é você ter pensamento de grandeza, é você ter pensamento daquilo que Deus tem para a sua vida. E você não pode rejeitar aquilo que você acha que não é. Você simplesmente resolva dizer, Senhor, eu recebo tudo que o Senhor tem para mim. Amém? A vontade de Deus na vida de José não era fazê-lo rico. A vontade de Deus na vida de José não era fazê-lo governador. A vontade de Deus na vida de José não era fazê-lo ser superior aos irmãos. A vontade de Deus na vida de José era fazê-lo ser canal de bênção na vida das pessoas. E o que era necessário para isso, o Senhor acrescentou. Aquilo que é necessário para que você seja canal de bênção, o Senhor vai acrescentar. Você percebe que ainda que Deus levou José para esses lugares, esse não era o objetivo principal da vida de José. O objetivo principal era, olha, vai chegar um período de fome e eu preciso ter alguém meu lá naquele lugar. Olha, vai chegar um período de fome
E o Egito vai precisar da minha misericórdia através de alguém. Sabe, você é posicionado exatamente onde Deus projetou para você. E aquilo que Ele precisar acrescentar na sua vida, para que você viva o propósito dEle, Ele vai acrescentar. Amém? A fim de quê? Superabundez em toda boa obra. Eu quero fechar com esse verso. A fim de quê? Superabundez em toda boa obra. Me ajuda aí, onde é que está ele? 2 Coríntios 9. Fique de pé no seu lugar. Eu quero que você leia junto comigo. Eu quero que você leia nessa noite. O louvor pode subir. Eu quero que você leia nessa noite. Por que sua mentalidade precisa ser de abundância? Por que Deus quer que você mude a sua forma de pensar? Que você não se amolde ao padrão desse mundo. Que você não pegue as cargas da sua descendência, do seu passado, para que você viva essa estação. Diz assim, vamos ler junto? 2 Coríntios 9, 8. Se puder projetar, 2 Coríntios 9, 8. Diz assim, e Deus, vamos ler juntos, e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transformem em toda boa obra. Para que em todo tempo, em tudo que vocês precisam, vocês transbordem toda boa obra. Para que em todo tempo, em tudo que vocês precisam, vocês transbordem toda boa obra. Você acredita nessa noite? Levanta suas mãos nesse lugar. Comece a agradecer ao Senhor pela sua mentalidade renovada nessa noite. Talvez você diga, eu já penso assim, pastora, mas nessa noite o Senhor renovou a sua mentalidade. E nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Te agradecer pela tua palavra que nos renova, pela tua palavra que nos ajusta, pela tua palavra que nos impulsiona a continuar crendo. Sabe, eu percebo que haverá destravamentos nesses dias. Destravamentos. Você que conseguiu crer nessa noite. Você que conseguiu confiar. Deus está falando nessa noite para você. Haverá destravamentos em coisas que você tem orado. Coisas que estavam difíceis de se resolver. Mas o Senhor está dizendo, haverá uma porta aberta. Uma porta aberta. Sabe, uma porta aberta que talvez no natural você não acreditasse que aconteceria. Mas o Senhor está dizendo, a sua mentalidade nessa noite está te levando a algum lugar. A sua mentalidade nessa noite está modificando coisas no lugar. Sabe, amados, tem coisas que naturalmente é impossível. Tem coisas que naturalmente a gente olha e diz assim, não sei como é que isso pode acontecer. Mas eu sei que tem um Deus que é grande, que tem um Deus que é poderoso, que tem um Deus que falou algo para José, que parece que agora tudo ia dar errado. Mas o Senhor o levou exatamente para a posição que Ele falou. A posição que Ele falou. Ele reverte aquilo que é mal em bem. Ele reverte aquilo que é mal em bem. Ah, tem coisas que podem ter se levantado nesses dias. Tem coisas que podem ter piorado até a sua circunstância. Mas o Senhor está dizendo, eu sou capaz de reverter em favor. Favor e graça. Favor e graça. Favor e graça. Derrame isso hoje sobre o seu irmão.
favor e graça. Sabe, não olhe pelas suas circunstâncias pessoais agora não, mas atinja o outro com aquilo de Deus que está dentro de você. Favor e graça sendo derramado sobre você. Oh, portas abertas. Oh, processos sendo destravados. Situações sendo resolvidas. Oh, o Senhor é poderoso para fazer abundar em toda boa obra, tendo tudo sempre, em todo tempo abundante, em todo tempo prosperando, em todo tempo sendo excelente, em todo tempo modificando as circunstâncias. Oh, não são as suas circunstâncias que falam mais alto, é você que se posiciona e diz: eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Aleluia. Você pode derramar isso sobre o seu irmão. Porque a palavra é dele. A palavra veio dele. Essa palavra veio do Senhor para o seu coração e para o meu coração. Eu recebi minha porção essa noite. Recebi porção de confirmação. Recebi porção de provisão. Recebi ensino, correção no coração. E é nesse espírito que nós devemos nos mover. É nesse espírito que nós devemos nos mover. Amém. Eu não quero deixar de passar a oportunidade, a sua vida, de fazer um convite de receber o maior presente de todos. Existe um presente que é a presença do Senhor. É essa presença que transforma a vida. José, ele prosperava.
você será salvo. E a presença do Senhor se fará presente na sua vida. O louvor cantará uma canção. Enquanto isso, nós aguardaremos você para que nós oraremos pela sua vida em Cristo Jesus. Abençoamos a vida de nossos irmãos e irmãs que têm um coração devotado a Ti, não um coração devotado ao dinheiro, não um coração devotado àquilo que
que é criado por ti, mas o coração que é derrotado ao Criador. Nós oramos e abençoamos por esses dízimos e ofertas que aqui estão postos, Pai, porque são mais do que dinheiro, é o coração da tua igreja derrotado ao Criador. Em Cristo Jesus, nós oramos e abençoamos a vida financeira de cada um dos nossos irmãos. Amém. Queridos, sente-se um pouco, de modo breve, chegamos ao nosso momento de avisos. Eu queria passar aqui breves avisos a vocês. O primeiro deles diz respeito às nossas redes sociais. Nossa igreja tem algumas redes sociais que são um modo ao qual você pode se comunicar online com a nossa igreja, conhecer os nossos projetos, os nossos propósitos. Nós temos aqui o nosso YouTube, temos o Instagram. O Instagram também temos as influenciadoras que você, mulher, pode seguir, pode conhecer esse trabalho que demonstra nos nossos últimos dias que esse é uma bênção, que é alcançado no mercado, é alcançado na vida. E eu creio que pode alcançar também a vida da sua irmã, da sua vizinha, da sua mãe, de pessoas que precisam dessa palavra. Né? E eu quero trazer também uma novidade para a nossa igreja. Quem que tem crescido em louvor ao Senhor com as músicas e louvores que têm chegado às nossas vidas, que nosso ministério de louvor do Brasil a nós. Pois bem, uma novidade que nós queremos trazer para você é que enquanto você voltar para casa, estiver no ônibus, lavando sua louça, enquanto você estiver na academia, você pode ouvir essas músicas, esses louvores selecionados, aquilo que toca aqui na igreja, também acompanhando você dentro de sua casa. Então, para isso acontecer, nós temos duas plataformas. A primeira é a plataforma do Spotify, que você pode seguir a playlist Igreja Cidade da Graça. Você vai encontrar ela como uma playlist, tá bom? Então, você vai no Spotify, segue a playlist Igreja Cidade da Graça, e esses louvores estarão lá à sua disposição. Eu não tenho Spotify, eu não assino Spotify, como é que eu faço para ouvir? Não tem problema. No nosso canal do YouTube, a igreja, o mesmo canal que você utiliza para você ouvir as pregações, também tem a mesma playlist Igreja Cidade da Graça com os louvores que aqui nós temos, amém? Então você está lá lavando sua louça, está fazendo o seu trabalho lá, está trabalhando, está no buzu, está no metrô, voltando e tal. Você, ao invés de estar ouvindo os problemas do mundo, você vai ouvir a mensagem do Senhor através do YouTube. Então eu sugiro que você também divulgue essa lista, que você divulgue para outras pessoas, para outros irmãos, para o seu vizinho, para a pessoa que quer ouvir o louvor e sabe como depois de começar. Mas uma curadoria certa é justamente mostrar aquilo que é dito na sua vida, bem? Então, aproveita, segue, quando você finalizar, pega seu celular, veja essa playlist, que vai ser uma bênção para você. É uma playlist viva, então ela sempre estará sendo atualizada de acordo com os louvores que o Ministério for trazendo para nossas vidas, tá bem? Bom, o próximo aviso diz respeito ao nosso jejum. Ele gosta dessa empolgação, mas eu vou te dar outra oportunidade. O nosso próximo aviso diz respeito ao jejum dele. Isso aí que eu gosto. Nos dias 7 e 8 de outubro, uma sexta-feira à noite e um sábado de manhã, nós teremos o nosso evento de jejum. Ele será um evento de jejum, de oração, de adoração. É como que ele gosta, né? Então, assim, você é muito mais do que bem-vindo ao estado. Você está convocado a estar presente, porque os céus e a terra se movem quando a igreja está em conjunto, está em unidade para louvar o Senhor. Às 8 horas da noite, na sexta-feira, nós iniciaremos. Pastor, eu preciso começar o meu jejum às 8 horas da noite? Não. Se você quiser estar em jejum a partir das 8 horas da noite, você estará cumprindo. Mas a orientação que essa casa traz é que o jejum começa no sábado. Então, você veja à noite, se você quiser vir alimentado, vir preparado na sexta-feira, fica à vontade. Mas no sábado nós estaremos em jejum para entregarmos o nosso jejum ao final da nossa reunião, lá próximo ao meio-dia. Então, na sexta-feira nós começamos às 8 da noite. Ao sábado nós estamos trabalhando, estaremos aqui, toda a nossa igreja, juntamente também com a ministra da apóstola Jaqueline, que trará uma mensagem do Senhor, trará ali um momento justamente de temor na palavra, na bênção do Senhor e
queremos que você esteja aqui. Pastor, fala uma coisa minha. Venha como está, algumas pessoas também, porque é assim que essas pessoas elas são alcançadas também. Né? E nessa semana, do dia 7, nós não teremos culto na quarta. Eu vou ser repetido para que não esquecer. Não teremos culto na quarta. Obrigado por repetir junto comigo. No dia 5 de outubro, nós não teremos culto e encerraremos no dia 7. Amém? Próximo aviso é de que nós teremos também o nosso aniversário da igreja. Olha, esse final de semana ele promete, porque se no dia 7 você vai estar cheio de fervor na sexta-feira, no sábado, às 9 horas da manhã, você vai estar com o jejum, no domingo do dia 9, meu irmão e minha irmã, é dia de celebrar. Porque nós estaremos comemorando 3 anos aqui nessa casa, comemorando 3 anos de felicidade da graça. E teremos uma palavra do Senhor ministrada pela vida do nosso querido pastor Marco Alberto, que está nessa manhã de dia 9. Então você será muito bem-vindo nesta presente. Amém? O próximo aviso que eu quero trazer é o Entre Elas. Pois é, as mulheres realmente merecem e precisam estar empolgadas. Entre Elas é um evento que será uma bênção aqui nessa igreja, e você, mulher, está mais do que convidada, você também está convocada, está presente. Temos ingressos à venda, você pode procurar no Márcio, está ali no fundo. Obrigado, Márcio. O nosso primeiro lote tem um ingresso individual de R$30 e uma casadinha para que você possa convidar uma irmã ou uma pessoa de fora, uma pessoa que não congrega nessa igreja, para que ela seja alcançada por essa palavra. Então essa casadinha está no valor de R$50. Corre porque o lote ele vai aumentar, ele vai virar de preço. E quando o lote virar de preço, esse preço vai ficar mais caro. E aí não adianta você estar no preço de vir para fazer mais barato, porque o lote já virou. A porta fecha, a marina paga e todas as coisas que a gente já aprendeu, né? Então, seja prudente, não seja nessa. Como últimos avisos que eu quero trazer para vocês são: existe um cadastramento na caixa de dinheiros que está sendo feito na nossa igreja. Você pode procurar no Cleiton, esposo da nossa máquina Sandra, está aqui, para que você possa se cadastrar. Pastor, por que é importante que eu me cadastrar? Porque nós queremos saber que você ter você envolvido na nossa vida. Sabe quando a gente faz o aniversário, parabéns e tudo mais? A gente sabe um pouco desse cadastro. Por conta desse cadastro, a gente pode entrar em contato com você para tirar alguma dúvida, para que está começando a passar a informação, para fazer uma tipo de convite. E assim a nossa vida fica mais harmonizada na excelência do Pai. Amém? Então, se você já fez, ótimo. Se você ainda não fez essa lição de Deus, você tem que entrar com ele. Vai ser disponibilizado no link também dos nossos grupos para que você possa fazer. Amém? E até esqueci de fazer uma salva. Se você viu o Residei, quando você estiver se preparando para o Residei, se inscreva no grupo do Ciclo, que está sendo disponibilizado também nos nossos grupos. Se você não tem grupo nenhum, procura a gente no final, procura pelo grupo que a gente vai passar a informação para você. Na rede social também tem um link, porque a gente quer organizar algo com excelência. E excelência faz parte do Pai. Excelência é a mentalidade da abundância. E falando em abundância, utilize a sua abundância para abençoar o nosso cultivo da alegria no final do mundo. Porque tudo lá que é pedido ali tem muito a ser revertido para essa casa. Então, você abençoa essa igreja também, utilizando a sua abundância no fundo, tem muita coisa gostosa para que você possa se beneficiar. Vamos para casa? Passados os avisos, eu quero orar pela sua vida e a gente finaliza com o louvor, né? Pai, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Mas sobretudo agradeço pela tua palavra, Pai. É a tua palavra que transforma. É a tua palavra que muda meu coração. É a tua palavra que libera bênçãos e milagres. Pai, é nessa palavra de mentalidade de abundância que nós avançaremos. É nessa mentalidade, Pai, que essa noite não será a mesma noite. É nessa mentalidade que amanhã não será um dia popular. Porque eu me levantarei na tua palavra. Eu me levantarei, Pai, baseado na tua mentalidade. E
eu viverei os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Eu não viverei minha vida de qualquer jeito, porque eu aprendi na tua palavra o que é viver uma mentalidade de abundância. Em Cristo Jesus, Pai. Eu oro pela vida do meu irmão e da minha irmã para que eles voltem em paz para nossas casas. Em Cristo Jesus. Oro, Senhor Jesus, por uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória e de prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Até outro dia.